E oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse bolo, é um bolo prestígio trufado, olha que delícia, receitinha completa, massa e recheio. Então aqui a gente já vai começar com a massa, eu tenho 6 ovos inteiros, vou colocar para bater aqui por mais ou menos uns 5 minutos, até ficar bem volumoso e ficar um creme bem clarinho. E aqui eu já acrescento também uma colher de essência de baunilha. Enquanto bate os ovos, aqui eu já passei pela peneira 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de chocolate 50%. Olha como é importante passar pela peneira, fica esses gruminhos, ó. Então, é muito importante passar pela peneira. Aqui eu tenho também uma colher de fermento químico para bolo e meia colher de bicarbonato. Então, eu já passei aqui pela peneira e misturei tudo ali. E agora, bateu 5 minutos, cresceu bastante. Agora, eu venho acrescentando aqui 2 xícaras de açúcar. Tô usando aqui o açúcar refinado e eu bato por mais 5 minutos depois que eu coloco o açúcar. Aí, chegando nesse ponto, fica esse creme bem clarinho e triplica aí de volume. Agora, aqui é só ir acrescentando essa misturinha dos secos que a gente tem aqui. Vou colocar aqui em colheradas e a gente vai estar usando aqui água. Tenho água filtrada, 240 ml de água com 4 colheres de sopa de óleo. E com o auxílio de um fouet, eu venho mexendo aqui bem delicado, né, para não perder o ar da massa. Então, mexa aí bastante, calma, né, para não perder o volume. Então, aí eu venho colocando aqui o restante, eu fiz em 2 etapas e mexo aqui novamente para misturar bem, né, coloco o restante da água aqui. E é muito importante também, pessoal, já tá deixando o forno ligado, né, a 180 graus, para assim que a gente terminar de fazer aqui a nossa massa, misturar tudo, a gente já vai levar para assar. Então, eu termino de mexer aqui com o fouet, olha como que fica essa massa, bem fofinha, e ela vai ficar uma massa bem escurinha. Agora, eu vou, com o auxílio de uma espátula, vou mexer aqui muito bem para certificar que tá tudo bem misturadinho. Aqui eu tenho essa forma, ela mede 20 por 30 e 5 de altura. E eu untei e enfarinhei, untei com margarina e enfarinhei. Agora eu venho colocando aqui a nossa massa e vamos levar para assar. Vai ficar em torno de 45 a 50 minutinhos. E nosso bolo assou já, ficou assim, ó, como cresceu bem. E agora, enquanto esfria, a gente vai fazer o recheio. Aqui eu vou colocar 3 leite condensado. Vamos estar usando 3 caixinhas de leite condensado, porque a gente vai fazer um bolo aí de mais de 3 quilos. Então, no final, eu vou falar pra vocês o peso certinho que ficou esse bolo aí. Então, aqui eu coloquei as 3 caixinhas e vou colocar 200 gramas de coco. Eu tô usando aqui o coco flocos. Misturo aqui. Agora, eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. Misturo também aqui com a espátula. E em seguida, eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, que é 200 ml. E vamos levar essa misturinha aqui para cozinhar. É muito importante não parar de mexer aqui o tempo todo. E tome muito cuidado, porque esse recheio, assim que ele começa a ferver, ele espirra bastante. Então, é importante colocar numa panela aí alta, uma panela maior. Então, ó, vai chegando aqui nesse ponto, olha, já tá quase no ponto, ó, quando você levanta o recheio, coloca sobre ele mesmo, e ele começa a formar esses morrinhos aí. Então, aqui já tá chegando no ponto, vou desligar aqui a nossa panela, nosso fogo, pra gente passar aí pra uma vasilha, pra gente deixar esfriar
o nosso recheio. Vou colocar aqui na vasilha e vou cobrir aqui com um plastiquinho e vou tá deixando esfriar em temperatura ambiente. E agora a gente vai tá fazendo uma ganache pra gente colocar aqui no nosso recheio. Eu tenho 200 gramas de chocolate, eu tô usando aqui o chocolate nobre e o chocolate meio amargo. Coloquei 150 ml, né, de creme de leite e levei pro micro-ondas até derreter. Ficou aí em torno de 1 minutinho. E ficou nesse ponto, a nossa ganachinha já está pronta. Vou cobrir aqui, vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E aqui a nossa massa, ó, já tá bem fria. E eu vou cortar ela no meio, vou fazer uma camada só do nosso recheio. Então, o meu bolo vai ficar só com uma camada. Então, eu coloquei aqui na mesma forma que eu assei, eu forrei um plastiquinho. E aqui eu tenho leite integral com achocolatado. E eu venho molhando aqui todo o meu bolo. Coloquei aqui mais ou menos umas 150 ml para cada parte de bolo. E agora eu venho aqui colocando o meu recheio de coco. Olha só como que ele fica bem cremoso, fica bem estruturado. Vou colocar todo aqui no meu bolo em colheradas. Vou espalhar todo ele aqui. Eu vou fazer só uma camada, mas se vocês preferirem, pode cortar essa massa em 2 partes, né? Em 3 partes e tá fazendo aí 2 camadas de recheio. Divide esse recheio e faz 2 camadas, mas eu preferi fazer assim. Aí eu venho aqui espalhando todo o meu recheio. Fica uma camada bem generosa de recheio. Esse bolo ficou maravilhoso, ficou muito gostoso. E agora, aqui por cima, eu venho colocando a nossa ganache de chocolate meio amargo. Olha só como que ficou, deixei em temperatura ambiente. Agora eu venho espalhando aqui por cima do meu bolo toda essa ganache. Eu vou estar deixando a receitinha completa para vocês na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto também em gramas. Então, é só vocês entrarem, né, no box de informações que vai estar a receitinha completa para vocês. Então, aqui eu venho espalhando o nosso recheio de chocolate. Venho espalhando bem com cuidado aqui para não misturar. E ficou assim. Agora eu venho com a última camada da minha massa e molho novamente. Essa massa ficou bem fofinha, ficou bem escurinha. Ela fica bem escurinha porque eu gosto de estar usando um pouquinho de bicarbonato. Por isso que eu uso bicarbonato, que ela deixa a nossa massa mais escurinha. Então, se vocês tiverem aí, usem o bicarbonato que fica ótimo. Aí eu termino aqui, embalo meu bolo e vou levar para a geladeira de um dia para o outro. E no dia seguinte, ó, venho desenformando aqui o meu bolo. Eu tô usando esse prato laminado, é o número 5, dá certinho aí para esse tamanho de forma que é a 20 por 30. Aqui eu tenho meu chantilly, eu coloquei umas gotinhas de marrom. Aí eu venho aqui, ó, só espalhando aqui meu chantilly. Venho com bastante cuidado aqui, cobrindo todos esses farelinhos de bolo. E eu termino aqui de passar todo o meu chantilly aqui. E venho só dando uma acertadinha, uma alisadinha aqui com a espátula. Eu não vou alisar muito esse bolo, porque vai ser uma decoração bem simplesinha. Então, aqui eu venho limpando aqui o meu prato. Dou uma limpadinha, né? E aqui eu venho mostrando pra vocês o corante que eu tô usando, que é esse corante marrom aqui da Mago. Eu coloquei só umas gotinhas.
Agora eu venho com o pincel, fazendo esse acabamentinho aqui, que eu acho que o pincel, ele fica um acabamento bem legal, bem simplesinho e muito fácil para usar. Então, essa decoração é totalmente opcional, fiquem à vontade aí para usar a criatividade de vocês e tá fazendo aí, né, a decoração que vocês preferirem. Agora eu venho aqui com uma ganache que eu fiz de chocolate e venho acrescentando aqui, ó, fazendo esses acabamentinho aqui no meu bolo. E eu termino de colocar a ganache aqui, escorrendo. Aqui eu coloquei numa manga de confeitar um pouco de branco e um pouco de chantilly marrom. E venho dando esse acabamentinho com um bico 20 da Mago. Fazendo esse torcidinho aqui na parte de cima e essas conchinhas aqui na parte de baixo do meu bolo do rodapé. Faço aqui a volta toda do meu bolo, usando esse mesmo bico que eu fiz a parte de cima. Eu acho que facilita bastante tá usando o mesmo bico, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu costumo fazer esses bolos bem simples, que eu acho que facilita muito. E aqui todos gostam, preferem bolo simples mesmo. Então, aqui eu venho finalizando a parte de cima com coco flocos. E eu fiz também esses docinhos, que são o mesmo do recheio. Eu só deixei um pouquinho a mais e para dar um ponto aí de enrolar. E venho colocando, finalizando aqui o meu bolo na parte de cima. Então, pessoal, esse bolo, o peso final dele foi de 3,450 kg. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, não esqueça de avaliar, deixa seu joinha. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!